Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um DAR, o seu Digital Artist React. Meu nome é Hugo Seneviva e hoje é aquela fase da semana que a gente faz o Portifa Review. Hoje temos aqui um festival de carros, todos patrocinados pelo Mad for Wheels. Eu diria que pelo menos uns 3 daqui são patrocinados pelo Mad for Wheels. E hoje a gente vai revisar o trabalho do Felipe Macedo, que fez esse carro que é o Praga Boêmia. Eu sei porque eu vi no Mad for Wheels alguns tempo atrás. Gabriel Pereira com essa arte da Land Rover Defender. Não sei se é de Mad for Wheels ou não. E o... Deixa eu tirar minhas notas aqui, né? Temos o Tagner Gab com a EGO, com o perfume do Boticário aqui. Temos o Audi do Daniel Ferreira. E temos o Lamborghini Huracan do Bruno Cortes. É isso? Deixa eu conferir aqui, beleza. Gabriel, Tagner, Daniel, o Bruno e o Felipe. Então, beleza, como vocês viram aqui, hoje vai ser um festival de carros. Apenas vamos ter essa imagem do Tagner, que foi feita com outro tipo de produto. Então, provavelmente na próxima semana, galera, eu vou pegar uns outros trampos, porque tá vindo muito carro. Então, eu queria pedir para vocês, se forem mandar, manda alguma coisa diferente de carro, porque tá sendo uma tendência aqui no review carro e carro do Mad for Wheels. Vocês vão perceber que hoje no feedback que eu vou dar para essa galera já são algumas coisas que eu já falei antigamente em alguns outros reviews, mas não tem problema, eu vou falar hoje de novo, não tem problema. Mas o que eu quero dizer, tipo assim, mais para frente, vamos tentar e também eu não posso julgar porque às vezes o cara mandou o trampo tipo 2 meses atrás e aí quando eu comecei a fazer, eu demorei para chegar no trabalho dele e já tinha um vídeo explicando isso. Então, não tem problema, tá tudo bem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu e-mail. Eu tenho aqui, ó, para fazer ainda do Gleidson, do Rafael Casagrande, do Johnny Alves, Victor Pereira, Thiago Silva, Thiago Henrique Pereira, Johnny Alves Design, Wenzel Kumanova, Gabriel Pereira, Anthony Dantas. E se eu não me engano, tem mais um cara que mandou pra mim aqui hoje, o Douglas Farias. Então eu vou tentar matar essas imagens aqui. Provavelmente vou matar elas em umas 2 semanas. Então eu queria pedir para vocês, quem já tiver projeto novo e quiser feedback, manda pra mim. Se por acaso eu chegar aqui para gravar como eu tô fazendo e eu não tiver nenhum trabalho para ser revisado, posso trazer um PSD meu. Eu tinha pensado nisso também, começar a fazer um lance do Open PSD, né, como o Lucas Rosa faz, tem uma outra galera que faz, mas com trabalhos meus, caso não receba esses trabalhos por e-mail. Ou senão eu posso fazer também outro Behance Pix. Então, não se preocupem, eu só fico pedindo para vocês mandarem trabalho, porque é legal, eu tenho percebido que vocês têm gostado, têm evoluído bastante. Então eu acho interessante eu estar sempre sendo bem sincero com vocês. Então vamos começar aqui, cara. A primeira arte que eu vou revisar aqui é do Felipe Macedo, e ele trabalhou com esse carro aqui que chama Praga Boêmia, acho que é um carro da República Tcheca. Acho que, se eu não me engano, é o carro mais rápido da República Tcheca, alguma coisa assim. Eu sei porque eu sou fanático por carro e às vezes eu fico vendo essas paradas e tudo mais. Mas como eu vi que eu já tinha visto essa imagem no Mad for Wheels, eu fui lá e eu consegui achar a imagem da onde ele tirou ali. A imagem base que ele usou, né? E aí, cara, a princípio a gente já consegue bater o olho aqui e perceber que você tentou recriar essa cena, só que você não levou muito em consideração a luz
que o seu carro tava antigamente. Antigamente não, antes de você. Não, a luz que tava no original. A luz que tava no original, você não levou muito em consideração quando você criou essa sua cena nova, porque você percebe que o seu. Olha, por exemplo, o asfalto aqui e olha o asfalto aqui. O seu asfalto é bem mais claro, ele é bem mais flat. A luz não está afetando muito a sua cena. Você percebe que parece que o seu carro está com uma luz e a sua cena está com uma luz completamente diferente. Porque se olhar aqui, ó, você tem uma luz lateral vindo que gera essa sombra. Mas, por exemplo, você tentou extrair essa sombra aqui e você acabou esticando ela demais. Tipo, se você tivesse... É que o que causa estranheza é que o seu fundo não está condizendo com o carro. Sabe, você tem um fundo super saturado aqui e você tentou fazer umas montanhas aqui. Você percebe que você deu bastante blur, sabe? Então, o lance de fotorrealismo ficou devendo um pouquinho. Você percebe que tem várias partes do asfalto que dá pra ver que você clonou algumas partes. Eu acho que nessa parte aqui você poderia ter feito com essa parte um pouquinho mais retinha, sabe? Pra fazer, que nem você fez aqui. Poderia ter uma curvinha e tal, mas poderia ter um pouquinho mais de carinho nisso. Essa sombra que tá atrás do carro aqui, cara. Eu não sei da onde que veio essa sombra. Que você olha aqui, ó, não tem. Aí eu marquei, por exemplo, já que seu carro tem esse vão aqui, às vezes seria legal você trazer uma dessas montanhas aqui, passando ali. Porque quando você olha de longe, dá a impressão que tem um buraco ali, tá vendo? Então toma cuidado com a máscara. Eu sempre falo, cuidado com a máscara. Mas eu achei que era uma cena super legal, que tem potencial, só que você saiu de uma base que era super desaturada, com um carro prato, você vê que tem um preto, um prata ali, uma luz amarela entrando, um amarelo e um pouquinho vermelho assim, quentinha. E aí você pegou e jogou o carro numa cena com céu azul, que não faz muito sentido, porque se você analisar, não encaixa direito, sabe? Eu acho que você precisaria fazer alguma coisa mais nessa pegada aqui da sua foto original, se fosse, ou tentar seguir, porque eu acho que você tentou mudar um pouco também a sua linha do horizonte, cara, e eu acho que ela deveria ter ficado mais alta também, ó, olhando a imagem aqui agora. Mas vamos supor que eu não tivesse visto essa imagem de base que você usou. E galera, eu faço essa pesquisa para eu poder falar coisa mais pertinente, sabe? Porque senão eu vou falar só do que eu acho aqui e às vezes não cobre muita coisa interessante para vocês. Então, por exemplo, ó, você poderia ter fazer as máscaras com um pouquinho mais de carinho, colocar um pouquinho mais de definição nessas montanhas, sabe? Ela sai dessa graminha aqui que já tá um pouco embaixo e daí já fica super embaixo. Tá vendo? Então talvez se essa máscara na montanha tivesse um pouquinho mais sharp, um pouquinho mais de interesse no fundo, sabe? Um céu com umas nuvens mais legais, com umas nuvens que tivessem com um pouco mais de definição, não tivesse tanto blur assim. Esse azul, cara, realmente ficou muito forte, sabe? E até quando você olha para esse lance de contraste aqui, ó, você percebe que ficou devendo um pouco, sabe? Às vezes o seu fundo poderia ter ficado um pouquinho mais escuro. Você poderia ter deixado a luz afetar um pouco mais. Já que você vai pegar o carro que tá numa cena assim e fazer uma outra cena completamente diferente, vamos pensar assim. Você tem que se basear exatamente na luz que foi feita na anterior. Porque senão, não vai casar. Porque aqui eu já bato o olho e falo assim, beleza, você tem esse carro iluminado aqui com a luz caindo, mas você olha no seu asfalto, ele não tem variação nenhuma sem
se não for a sombra, sabe? Ele precisa de uma graduação de luz ali, ele precisa de áreas um pouco mais escuras. E eu acho que através disso você conseguiria equalizar um pouco melhor esses valores e fazerem com que eles tivessem mais sentido. Talvez desaturasse isso aqui, esse céu um pouco, colocasse umas nuvens para trazer um pouco mais de interesse, tentasse fazer alguma coisa que te desse uma impressão que está um pouco mais longe, trabalhasse com um pouco de fog, que nem foi feito aqui, talvez um pouquinho mais de vermelho, esse amarelo e esse azul, não ficou uma combinação de cores tão atrativa para o olhar, beleza? Mas é isso aí, cara. Parabéns. Deixa eu ver só o seu nome de novo. Felipe Macedo, parabéns e obrigado por ter mandado o trabalho aí pra gente. Bom, vamos pro próximo. Esse é do Bruno Cortez. E eu também bati o olho e falei, porra, essa é do Magic 4 Wheels. Porque quando eu fui lá, eu usei o Magic 4 Wheels uma vez só, eu comprei. Aí eu peguei e comprei, você compra por dias, né? Acho que eu comprei por 7 dias, alguma coisa assim. E aí eu baixei uma porrada de coisa, nunca fiz nenhum trabalho com nada, mas na época eu vi que a galera tava usando bastante e tal, né? Falei, vou ver qual é que é essa parada. É realmente legal. Só que você tem que lembrar da mesma coisa que eu falei na imagem anterior. Cara, a sua imagem você tirou a imagem de um fundo e você vai colocar ela em outro lugar, você tem que pensar mais ou menos no que você vai fazer para que a imagem encaixe no lugar. Porque, por exemplo, a primeira coisa que eu olho aqui, cara, o seu carro está extremamente escuro. E eu fiquei em dúvida, eu cheguei até a olhar lá no Magic 4 Wheels. Falei, cara, será que tava tão escuro assim o carro e tal? Porque eu lembro que era uma cena que tinha bastante fog, que era bastante fumaça ao redor do carro, porque esse Lamborghini é um Lamborghini meio que off-road, né? Não sei da onde o maluco, não sei quantos baseados o cara fumou pra ter a ideia de fazer um Lamborghini off-road. Porque o Lamborghini geralmente é um carro super baixo, eles tiveram que fazer um monte de coisa. Você percebe que ele é um pouco mais alto aqui, mas ainda é um Lamborghini, né, brother? Não vai... Enfim, não vou entrar nesse mérito nem nada. Mas como eu usei a imagem aqui pra ver o que você tinha feito, cara, eu acho que seu carro ficou muito escuro e ele acabou Olha o valor dele aqui, ó. Olha aqui, tá muito preto, cara. Então ele precisava ficar um pouco mais claro. E outra, olha onde você colocou, olha a cena que você colocou o carro nela. Ele tem uma luz direta vindo daqui, ó, da sua esquerda. E, cara, nada afeta aqui, ó. Não afeta nada o carro. Não fica mais claro. Você tem essa fumaça passando na frente aqui. Mas e aí o resto? Não tem fumaça pra cá, não tem fumaça pra cá. Sabe, você tem que lembrar que quando você for trabalhar com uma imagem, você vai usar o carro que tá numa outra imagem e você vai fazer mudanças nisso, ou vai colocar o carro em outra cena. Cara, você tem que ver de um jeito pra casar. Por isso que composição, montagem, fotomontagem, manipulação de imagem, você sempre tem que levar em consideração essas coisas para que encaixe e pareça uma foto só. E principalmente com o carro é difícil porque a galera esquece de vários detalhezinhos, tá ligado? Porque o carro tem muita reflexão, tem o lance dos vidros, tem o lance dos metais do carro, tem o lance da pintura do carro. Então se torna uma coisa um pouco mais complicada de fazer a ambientação, se você quiser, no caso, partir para uma coisa que seja totalmente diferente, que foi o seu caso aqui, da luz que você tinha na sua imagem original. Então você vai ter que ter um trabalho extra para fazer com que essa composição seja crível. Beleza? E aí, cara, por exemplo, você tem uma luz entrando forte aqui, a luz não bate muito no carro, você vê uns errinhos de máscara aqui. E é essa sombra, cara, muito marcada, muito preta. Eu achei que ela ficou um pouco estranha, sabe? Porque até dei uma olhada aqui pra ver como que se você tinha pegado do carro original. Mas, ó,
Você percebe que ficou tão... que aqui você não colocou uma sombra de contato, ó. E aqui também você percebe na diferença de resolução, ó. Resolução do seu carro com a resolução do seu fundo. Isso entrega bastante, cara. Ó, olha aqui, ó. A diferença daqui com a diferença daqui. Então, pensa que isso vai ser uma foto só. Então você tem que ter esse cuidado, porque são coisas que você bate o olho. Se o cara que já tem experiência, o cara vai bater o olho e já vai falar assim, tá montagem aqui. Por exemplo, essas montanhas aqui de trás, elas poderiam estar um pouquinho mais iluminadas, já que você está colocando... Você teve a ideia de fazer meio que um sol aqui, né? Você colocou esse flare, que eu até comentei aqui, cara, que eu mudaria esse flare. Acho que ele tá com muitas bolinhas, sabe? Tá com muita... Ele tá meio distorcido, sabe? Eu não achei ele muito interessante, não. Achei que às vezes valeria a pena você trocar por alguma outra coisa que fique mais legal. E nem sei se precisaria também, porque você não tem... Você teria que intensificar um pouco mais a luz desse lado aqui para justificar, sabe? E sem falar que você teria que deixar o carro mais claro. Tipo, eu não vou tentar nem mexer nessas imagens hoje aqui, galera, porque eu acho que daria muito mais trabalho para fazer alguma coisa do que eu só explicando assim, do jeito que eu tô explicando aqui. Então eu espero que vocês entendam. E outra, ó, faltou refletir o céu aqui, no seu carro, no seu vidro. Aqui é a mesma coisa. Mas vamos fazer um teste aqui só. Falei que não ia fazer, mas agora eu vou fazer, né? Sou uma bicha mesmo. Vou fazer aqui só pra ver se eu consigo trazer uma coisa desse preto de volta. Não daria muito. Cara, eu acho realmente que você teria que... Se você tivesse a base assim, ó, daria pra você clarear um pouquinho. E aí o que você faria? Você faria uma cena que a luz que tá entrando na sua cena não é uma luz tão marcada igual você tem aqui, sabe? Você precisaria de um pouco mais de fog, um pouco mais de atmosfera para justificar o seu carro não tendo... Você percebe que mesmo tendo uma luz marcada aqui, o carro não tem muitos highlights. Você tem um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó. Por quê? Porque tem um monte de partículas no ar e elas fazem com que a luz não fique tão direta. Então, você teria que fazer uma cena com uma luz um pouco mais softbox, assim eu diria. Tipo, uma luz não tão intensa, não tão direta. E aí você teria que trabalhar os tons para equalizar isso certinho. Porque você percebe que, cara, mesmo numa thumbnail, você mal consegue ver os detalhes do carro aqui, beleza? Então fica atento com isso, que às vezes são coisas pequenas que vocês deixam de prestar atenção, ou às vezes estão correndo, querem postar o trabalho logo e não pegam um feedback apropriado, mas você percebe que são coisas que podem transformar a sua imagem, beleza? Então mantém isso na cachola numa próxima. Vamos agora pro Daniel Ferreira com o Audi. Imagino que seja do Match for Wheels, posso estar enganado. Ele mandou antes para mim aqui, que ele fez a blocagem, acredito, e depois esse é o final. Passando aqui para vocês verem. Fiz algumas anotações aqui e a gente já vai começar a trocar ideia. Céu bacana, gostei do céu. Eu subiria as nuvens. Eu adoro falar. Adoro. Talvez seja gosto pessoal, não sei. Me julguem por isso, não tem problema. Eu subiria essas nuvens aqui um pouquinho. Tipo aqui, igual aqui, ó. Deixa um pouquinho de respiro aqui.
eu deixaria um pouquinho de respiro aqui, ó. Só um pouquinho. Mas gostei do céu, achei legal. Achei que deu uma área de respiro em certas partes. Só essa, pra falar a real, eu não gostei dessa parte aqui do céu. Dessa parte aqui eu gostei. Dessa parte aqui eu gostei. Gostei desse espacinho no meio. As nuvens passando. Tem um pouquinho de bend no seu céu aqui. Como a gente falou sempre, a galera vai trabalhar com azul, com cian. Às vezes você vai tirar bastante saturação e vai alterar esse valor dessa matiz e acaba quebrando um pouco. Então você tem que se atentar a isso. Porque você percebe que tem um pouquinho de magenta, um pouquinho de verde aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui, dá pra vocês verem. Puta, dei o zoom muito. Mas dá pra ver que tem um pouquinho disso na sua cena. O que mais? Eu colocaria mais neve no carro, já que o seu carro está num cenário que só tem neve para tudo quanto é lugar, não tem um sinal de uma estrada, de um asfalto, não tem nada. Então, eu acho que justificaria você ter um pouco mais de neve no carro em geral. E se você puder voltar, eu acho que eu já dei esse exemplo em alguns vídeos. Acho que eu dei no exemplo no feedback pro Wenzen uma vez. No react que eu fiz, no review. Não lembro qual que foi, mas dá uma olhadinha lá, cara, que tem referências legais lá pra você. Eu achei legal que você quis colocar a luz atrás do carro. Eu achei interessante. Só que esse flare que você colocou aqui, cara, ele mais me confundiu do que ele me ajudou, eu acho. Porque se ele tivesse só atrás, o fato dele ter entrado aqui, ó, me deu uma estranheza. Isso aqui também me deu um pouco de estranheza, tá? Ele poderia ter sido um flare um pouco mais simples. Eu acho que ficaria legal até se ele tivesse alguma coisa aqui e alguma coisa que vazasse pra cá, assim, ó, mas por baixo do carro. Porque você percebe que você tem uma luz você fez uma luz forte pra cacete atrás do carro, tá? As áreas mais claras da sua imagem tá aqui. Então você quis indicar que tem uma fonte de luz ali, tanto que você fez uma sombra aqui para adaptar e adaptou. E se você for ver, todo o resto da cena vem com uma luz assim, mais ou menos. Tá? Aqui tem um pouquinho. Mas vamos dizer assim que tem um sol ali atrás. Eu acho que a sua sombra não ficaria pretona assim. Eu acho que essa luz, ela entraria em certos pontos. Por exemplo, deixa eu fazer em branco. Filho. Eu acho que entraria um pouco aqui, ó. Assim. Entraria um pouco de luz aqui. Teria um pouco de luz aqui. Você teria um pouco de luz aqui. Porque essa luz tá explodindo atrás do carro. Tá lá, bum! Então, você não tem nada tampando, porque você tem essa parte aberta aqui, saca? Então, eu peguei uma referência na internet para explicar um pouco melhor, ó. Isso que eu quis dizer, ó. Ela ficaria um pouco mais marcada nesse sentido assim, ó. Estaria umas entradas de luz. No caso aqui, ó, o céu, não sei se é um sol, alguma luz que tem. Mas eu acho que dá pra você entender o que eu tô querendo dizer, ó. Só por isso, e olhando essas marcações aqui. Cara, faz um teste. Eu acho que ficaria legal. Eu acho que ficaria interessante. Porque assim ficou muito... Eu achei que ficou muito escuro. Pra ter uma sombra assim, eu acho que a sua fonte de luz teria que estar mais alta. Mais alta. Porque daí o corpo do carro ia servir mais ou menos como escudo para tampar e aí sim ter toda essa área aqui mais escura. Beleza? E cara, eu marquei umas coisinhas aqui, ó. Eu acho que aqui, como eu falei que você teria que colocar um tanto bem maior de neve no carro, eu acho que ajudaria a cobrir isso aqui um pouquinho mais.
Mas eu gostei da ideia que você quis de integrar. Eu só acho que poderia ter feito de uma forma que ficasse um pouco menos flat. Do mesmo jeito que... Nossa, tô com soluço. É a mesma coisa aqui, sabe? Eu acho que acabou ficando tudo um pouco muito flat. Eu achei que a sua sombra também, ela poderia... Já que você tem uma luz tão intensa entrando por trás, ela não vai ficar tão blurry assim não, cara. Ela vai ficar um pouco mais sharp, eu acho, viu? Então esse é outro ponto que eu vi. Eu achei legal esse lance que você colocou aqui no vidro, que você adicionou. Porém, queremos mais. Queremos mais neve. Já que você decidiu colocar o carro no meio da neve, no meio da Sibéria ali, brother, faça um trabalho um pouco mais... Já que você vai colocar ele num cenário assim, taca neve em tudo quanto é lugar no carro. Beleza? Deixa eu olhar ali nas minhas notas. Eu gostei da haze que você adicionou no background, que eu tava passando aqui. Eu achei legal. Deu uma dividida legal no seu background aqui. Achei que ficou bem interessante. O trabalho ficou legal, cara. Ficou bacana mesmo. Mais esses pontinhos que a gente tenta sempre trazer para vocês tentarem melhorar. E como sempre a gente fala aqui, não sou o dono da verdade, sabe? Não tô aqui para falar esse é o jeito de fazer e o jeito de fazer, sabe? Eu tô aqui para ajudar. Não ganho nada com isso. Faço por amor e faço porque muita gente já me ajudou e eu me sinto no dever de ajudar essa geração nova que vem, que eu já sou um tiozão já. Beleza? Ó, só dando um toque para quem não sabe, eu não sou o dono do grupo do WhatsApp Galera do PS, que eu vi que rolou umas fitas aí, galera, ai, que não sei o que do Hugo Seneviva. O Hugo Seneviva não é o dono do grupo, brother. O Hugo Seneviva só é um participante. E na real, eu fico mais na minha do que ficar ali trocando ideia o dia inteiro. Mas o grupo é bem legal. E a galera de lá é super da hora também. Só quero fazer o disclaimer, porque senão os negros já começam a falar merda e já ficam escutando meu nome na boca de outras pessoas. E eu não curto muito essa parada. Sou mais velho, né, cara? Sou velho. É diferente. Mas enfim, vamos seguir aqui. Parabéns, Daniel Ferreira. Gostei, cara. Gostei mesmo. Foi uma das mais legais que vieram para revisão essa semana. E só dando alguns pontos para você, mas eu tenho certeza que numa próxima imagem sua já vai melhorar, já vai ficar cada vez melhor. Beleza? Parabéns, irmão. Esse é o perfume do Tagner Gabi, ou Gabriel Tagner Gabi, não sei, não consigo falar com certeza. Ele me mandou um PSD, cara, e eu fletei tudo, porque a gente não revisa PSDs aqui, e sim só imagens. Marquei algumas coisinhas pra você, achei interessante o que você fez, porque eu percebi no seu PSD que você meio que construiu tudo do nada, sabe? Você tinha só a foto do perfume e você foi mandando brasa, fazendo shapes, fazendo as luzes, fazendo toda essa base aqui que o perfume ficou nela. Eu achei bem legal o trabalho, achei legal o trabalho que você fez, porque pelo que eu percebi, deu bastante trabalho para fazer isso, tá? Então eu queria te parabenizar por isso. Mas tem alguns pontinhos que eu acho que você pode melhorar numa próxima. Primeiro ponto, cara, muito noise. Tem muito noise aqui, brother. Olha isso aqui, ó. Tem muito noise. Tem noise em tudo. Tudo. Textura é legal, tudo mais, mas toma cuidado, cara. Se tiver muito noise, ele acaba meio que tomando conta da imagem e você acaba perdendo. Noise é meio que nem igual maquiagem, sabe? Na medida certa, perfeito. Só que se tiver muito, cara, fica zoado. Fica aquela cara de palhaço, com aquela maquiagem forte e tudo mais, e acaba incomodando o olhar um pouco. Então foi isso que aconteceu aqui na sua cena. Então acho que se você só reduzisse o lance do noise, já ajudaria. E outra coisa que eu marquei, bending. Você trabalhou com bastante degradê, ó. Você percebe que você consigo ver os steps do seu degradê aqui, ó. Aqui, do lado. O que isso aconteceu? Que você trabalhou com bastante degradê para chegar nesse resultado que você teve. Mais uma dica para você que eu vou te dar aqui, ó,
que eu acho que vai te ajudar bastante. Vamos fazer só aqui, mais ou menos, pegar essa cor que você usou aqui. Beleza. Inverte a máscara, vem aqui no meu degradê. Vamos puxar o degradê aqui, no overlay. Overlay. Não, precisa ser alguma coisa que vai mostrar os steps, né? Então, vou deixar aqui e vou colocar um preto por trás. Do jeito que tá aqui, você consegue ver que você tem os steps, tá vendo? Esses steps foi o que ocorreu nos seus gradientes e eu vou te dar uma dica aqui para você conseguir melhorar isso. Você pode aplicar um noise, filter noise, 2%. Você vem no seu levels, puxa num 6 a 8, geralmente ele mata tudo. Confere aqui se está vazando alguma coisa. Não tá. Então vai um 10. E aí, você dá um blurzinho de meio pixel. Aí você sai disso para isso. Beleza? Se caso estiver muito zoado, você pode vir em filtro, filter gallery, spatter, e aí você põe 25, ou veja o que fica melhor e o smoothness on. E aí ele vai aplicar também na sua cena. Beleza? Isso vai te ajudar nos seus gradientes futuros. E eu acho que essa vai ser uma das maiores dicas. O lance do noise e o lance dos bends. Porque eu gostei do esquema que você fez com a imagem aqui. Só achei que essa parte ficou muito escura. Tomar cuidado com máscara, que tem uma mascarinha entrando, vazando aqui. E outro ponto que eu ia falar pra ti, cara, olha, melhorar o shape desse topo aqui. E outra, você trabalhou com uma foto frontal, certo? Frontal. Consegue ver certinho, ó. Você não vê o topo da tampa do perfume. Então quer dizer que você está vendo ele reto na altura do olho, certo? E olha a perspectiva que você fez aqui. Imagina que você deve ter feito isso para encaixar um pouco melhor no seu layout. Porém, a perspectiva não está certa. Porque se você conseguisse ver mais essa parte um pouco inclinada aqui, você conseguiria ver um pouco do topo do seu perfume. Ou daqui. E você não consegue, porque ele está exatamente de frente. Beleza? Então toma cuidado com perspectiva. O que aconteceria aqui? Isso ficaria mais alto e ficaria mais reto, né? Nós teria que baixar aqui também. Baixar aqui também. E fazer para arrumar. Mas, cara, parabéns pelo esforço. Essa luz atrás ficou legal. Eu acho que as nuances de iluminação que você trabalhou na cena ficaram legais. Mas eu acho que pelo lance do noise e do bend, eu acho que roubou um pouco. Então, como dica para você, eu te daria... também você poderia jogar uma sombrinha aqui também, ó, já que você tem essa luz atrás, ó, uma sombrinha aqui, ia vir. Eu te daria uma dica para estudar um pouco mais de iluminação, cara, porque já que você vai começar, principalmente quando você tá fazendo isso e criando e fazendo, você tá preocupado que vai ficar bonito e tal, você acaba esquecendo um pouco das regras. E eu acho que seria interessante para você dar uma olhada nisso, para que numa próxima oportunidade você possa evoluir mais. Beleza? Um abraço. Agora acho que é a última, né? Essa é do Gabriel Pereira. Obrigado. Foi a imagem com maior resolução que a gente recebeu. Porra! É disso que eu tô falando, meu irmão. Gabriel, cara, eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu achei legal. Nossa, o lance da chuva, eu confesso que eu tava tentando ver aqui, cara. Da chuva ou da nevasca que tá caindo, né?
Mas ela tá com tanto blur e tá tão ralinha que não dá pra perceber. Ó, em algumas instâncias ela parece chuva e aí você tem umas partículas. Então, eu já batendo o olho já falava assim, beleza, vamos decidir aqui. Eu acho que essa chuva poderia ter um pouco mais marcada. Não, deixa eu falar o resto primeiro, ó. Porque, por exemplo, eu entendo que você colocou a chuva e a neve com blur por causa que você colocou esse motion blur super forte que você fez aqui. Eu coloquei um comentário que eu achei que ficou um pouco confusa essa motion blur. Por quê? Eu entendo que você quis dar um movimento aqui pro carro e da estrada. Só que você também fez um movimento desse lado aqui, ó. E meio que matou o shape disso aqui, sabe? Porque eu fico tentando imaginar, isso aqui era tipo o quê? Uma parte de um rio. E aí você tem umas formas geométricas aqui. E desse outro lado também você perdeu completamente o shape do fundo, sabe? Para só fazer essa motion blur. Eu acho que ela poderia ter sido feita de uma maneira um pouco mais soft e também deixando mais detalhes aqui dos lados, cara, porque acabou perdendo muito, sabe? Você tem vários detalhes legais e acabou sumindo por causa desse blur que você colocou. E olha aqui, tinha até uns postes que eu acabei vendo depois. E aí do nada os postes somem, ó. Não sei se deve ter sumido por causa do blur ou... Mas eu fiquei de cara quando eu vi isso aqui. Ó. Achei a cena um pouco monocromática, cara. Isso pode ser chatice minha. Mas eu acho que você poderia ter trabalhado isso com com uma outra cor, com um pouco de outra coisa, sabe? Ficou muito azul, eu achei. E certo que tem variações de tons e tudo mais, mas eu acho que valeria a pena você trazer um outro tom, ou faz o carro de outra cor, ou trabalha algum elemento. Tipo, porque você olha na imagem do Daniel Ferreira aqui, ó, você tem um pouco mais de outros tons acontecendo, sabe? Ela tá um pouco monocromática também, mas ela tem outros tonzinhos que ajuda a diferenciar um pouco, sabe? A sua ficou bem azulzona mesmo. E o que mais? Cara, eu achei que o carro ficou meio que caindo pro lado. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que o carro teria que ficar um pouco mais reto aqui em cima. Porque, sei lá, me dá a impressão que ele tá um pouco de lado, assim, ó. Eu acho que ele deveria ter ficado um pouco mais encaixadinho. Motion Blur. A Fog também acho que poderia ter sido feito com um pouco mais de carinho. Você vê que tem algumas partes que você faz que ela ficou bem abafada, bem opaca, sabe? Ela acaba escondendo um pouco. Eu gostei dessa linha que você fez aqui, ó. Ficou bem legal essa linha aqui. Deu uma impressão de caminho, que você não vê o fim da estrada. Então, essa parte eu gostei bastante. Eu acho que você poderia ter trabalhado a haze ou até menos haze aqui. Eu acho que nem precisaria de tanta haze aqui, ó. Deixa ela começar a cair mais pra cá, ó. Isso. E talvez se deixasse o seu céu um pouco mais escuro, pra dar um pouco mais de contraste, pra não ficar tão brancão assim, sabe? Pra equalizar um pouco mais com os valores que você tem aqui, ó. Lembrei do outro comentário. Adicionar mais giro no carro. Mesma coisa do comentário da imagem do Gabriel. Cara, se o seu carro tá num cenário desse, ele precisa de mais. Certo que está em alta velocidade e tudo mais. Mas eu acho que ficaria interessante. Falei o contraste da cena. Vou só te mostrar aqui em preto e branco, tá vendo? Que, por exemplo, se você consegue trazer... Fazer porcamente, tá?
você poderia jogar um valorzinho? Fica muito forte. Você tá vendo? Já começa a equalizar um pouco melhor. Você podia até tirar um pouco aqui, ó. Tá certo que não ficou maravilhoso, mas eu acho que já dá uma diferença legal e já começa a ficar um pouco mais interessante quando você começa a trabalhar dessa forma. Bom, é isso então. Fica a dica aí para você, meu querido. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Behance Pix, não, do Portifa Review. Lembrando a vocês, mandem o trabalho pro Gão, mandem em alta, não mandem PNG, mandem JPEG, 300 dpi e manda anexado. Se tiver mais de 10 MB, faz um linkzinho, manda para mim, eu baixo aqui e o review sai, beleza? Lembrando que eu tenho por volta de 10 trabalhos ainda para revisar e assim que esses trabalhos acabarem, eu já falei que eu vou fazer, ou se vocês mandarem mais também, eu revisarei com o maior prazer aqui, beleza? Meu nome é Hugo Seneviva e eu vou ficando por aqui.